nosso irmão Juliano Francisco, diretamente lá do Nortão do Paraná. Paz Deus. Amém. Tudo bem? Mais uma vez, boa noite. Deus abençoe. Amém. Por estar aqui conosco. Para mim é uma felicidade, William, sempre poder falar com você, falar com seu público, falar com as pessoas que acreditam nesse trabalho, né? E principalmente aqueles que querem entender um pouco mais as coisas do reino, né? Jesus Cristo. É o nosso objetivo, né? Compreender. Esse eu sempre digo, eu sempre deixo escrito embaixo dos vídeos que o principal objetivo quando eu coloquei esse canal foi de, claro, aprender junto com os demais, através do diálogo, da conversa, né, através do que Deus tem feito na vida de cada um, né? Então isso é importante, isso é ser ou estar participante do corpo de Cristo, isso é ser igreja, e mais do que isso também poder, a partir dessas experiências mútuas, seja nas transmissões, seja às vezes nos comentários, seja, enfim, de tantas formas que Deus nos possibilita, mas é de levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas, porque de fato, né, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós não temos outra conversa, a não ser Jesus Cristo, a palavra, e através desses conhecimentos, dessa conversa, daquilo que Deus vai fazendo por nós, eu tenho certeza que então as pessoas de fato vão se tornando livres de superstições, de falsas doutrinas, de engodos, enfim, daquela roupagem religiosa que prende, mas não liberta de fato em Jesus Cristo. E aí quando Deus prepara umas bênçãos assim, que nem você, assim, aí é tranquilo, que aí eu fico aqui sossegado aqui, e a turma boa que está lá do outro lado também, bastante amigos lá já do outro lado que nos acompanham lá. Tem um pessoal que a gente já tem conversado um tempo, né? Então é bacana isso também, a sensação que a gente está conversando com essas pessoas, né? Estamos juntos aqui, não estamos sozinhos, né? Tá ali, ó, eu quero aproveitar e saudar essas pessoas com a graça e a paz de Deus. Amém. Inclusive o irmão, né? Tá lá o Samuel, tá lá a irmã Julieta, a irmã Eunice. Sim, o pessoal lá do grupo, né? Muito bom. O pessoal vai entrando aí. Sim. Mas e aí, Juliano? Salvação. Há possibilidade de ter certeza da salvação? Será que nós podemos nos considerar salvos, mesmo não sendo calvinistas? Como é que fica essa situação aí? Eu gostaria de começar perguntando, em cima assim, disso que você falou, quem está ouvindo agora, inclusive eu, você, né, as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir depois, o que elas entendem por salvação? Quando fala a palavra salvação, o que é que vem à mente das pessoas, né? Quando fala salvação, o que vem à mente, né? O que eu poderia dizer? Salvação é tirar você de um lugar, que você está num lugar que é horrível, e te salvar, tirar do poço, por exemplo. Você sofreu um acidente, está entre as ferragens, e aí o carro vai pegar fogo, alguém vai lá e tira você desse carro, desse veículo, daquela ferragem, é um salvar, né? E a palavra salvar, ela vem da palavra soteria do grego, soteria, que vem, o fundamento tem a ver com cura, com remédio. Então, se nós começarmos a refletir no fundamento da própria palavra, essa questão de resgate, tirar a pessoa de onde ela está, daquele lugar horrível, daquela situação terrível de morte, ou de perigo de morte, trazer a cura, né? Trazer o remédio, trazer o resgate. E é em cima disso que a gente já começa a pensar na pessoa de Jesus Cristo, automaticamente, né? Não tem como não pensar nele como essa divindade que desceu do céu, esvaziou-se da própria glória e se fez remédio para a nação. Porque existia essa morte já, né? Essa morte do pecado original em Adão. Então, Deus, sabendo, quando ele criou nós, ele sabia já que nós íamos errar a partir de Adão,
na nossa natureza humana, a gente ia continuar errando, pecando, fazendo as coisas que desagradam a ele, nos afastando dele. Ele criou uma forma de enviar a cura, esse sotéria, esse Cristo, o filho dele, né? Por isso que até um dos capítulos mais mencionados, assim, é o João 3, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito. Quando a gente pensa assim, às vezes a gente pensa muito com um pensamento humano e esquece que dentro dessa trindade, Deus, o Filho, em outra passagem está escrito que é Deus, a palavra e o Espírito, ele tirou parte desse um e enviou na Terra. E ficou isolado aqui por um tempo, né? Que é aquele momento que ele bebeu o cálice, já levando para si esse pecado. Eu gostaria de abrir, se você me permitir, a gente lendo uma parte da Escritura, é um diálogo que Jesus teve com a Marta, logo depois que Lázaro morreu. Então, Lázaro morreu, o Senhor demorou alguns dias para ir até Betânia, e quando ele chegou lá, ele encontrou a Marta já ali no caminho, e Lázaro já estava até sepultado, né? Então, é o capítulo 11 do Evangelho de João, no versículo 21, isso mesmo. Eu vou ler aqui, tá? Posso ler, né? Tranquilo. Eu já coloquei ali para os irmãos acompanharem também. A versão que você está aí é a do João Ferreira? É a NVI. Eu também estou com a NVI aqui, por acaso. Que bom. Então vamos lá. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então ela tinha uma esperança. É importante a gente gravar essa palavra, esperança, que tem a ver com salvação, né? Ela tinha uma esperança de alguma coisa aí. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Então ele afirma isso, né? Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então ela já entendia os ensinamentos, ela já estava sabendo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então ela estava falando de um último dia, ele se revelou para ela, dizendo que ele é a ressurreição, ele é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Né? Olhando para Marta e falando, você crê nisso, Marta? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, a gente lê até aqui para a gente começar a refletir, né? Se a gente parar para pensar, ela confirma que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Só que, pelo texto, a gente percebe que ela não confirma essa parte da ressurreição. Ela sabe que no último dia vai ter a ressurreição, mas ainda ela não crê em algo que Jesus veio realmente fazer, que é a missão do Pai. Quando Jesus fala assim, eu vim para servir o meu Pai, eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai, ele está cumprindo uma missão. A missão é de Deus. Jesus recebe essa missão e depois ali que ele é ressuscitado, ele passa para os apóstolos, com aquele sopro, né? Então, vou soprar sobre vocês o Espírito para vocês serem discípulos e continuar essa missão. E depois os apóstolos passam isso para os discípulos e os discípulos, naturalmente, vai sendo a igreja de Cristo até os dias de hoje. Então, esse sopro que ele colocou ali não é aquele do Espírito Santo que ele enviou depois, que teve derramamento de dons e, inclusive, de outras línguas, né? Então, esse é o da missão, é quando eles entenderam que eles tinham um propósito, que eles tinham que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é fazer uma obra com o ser humano, é salvar o ser humano. Então, nós estamos falando de salvação, é salvar o ser humano. Quando a gente fala de salvação, será que as pessoas que estão ouvindo a gente, irmão William, sabe qual a diferença de salvação e vida eterna? Ou acha que é uma coisa só? Salvação possivelmente e vida eterna. É uma coisa só, né? Geralmente cola, né? Maioria. Gruda, E aí vem o adicional, se for firme e fiel. Tem e guardar a palavra. E aí entra aquele equívoco, né, que acabou se perpetuando, e aí principalmente entre nós que
estamos na denominação de que qual palavra? É a palavra, eu costumo diferenciar a palavra com P maiúsculo, que de fato é a palavra Bíblia, a palavra de Deus, né, o verbo, ou é a palavra com P minúsculo, a pregação. E aí entra naquele equívoco, né? Foi-se ensinado durante muitos anos, e ainda o é, de que a palavra com P minúsculo, aquela que é pregada em cima de um púlpito, ela equivale à palavra com P maiúsculo, que é a palavra de Deus, né? E que é um equívoco grande, para não dizer outra coisa. Esse é um grande perigo, porque se eu errar nessa palavra, eu pego, respeitando, né, sempre a divindade de Deus, né, Deus na sua glória, eu coloco ela encaixado dentro daquilo que eu estou projetando. Então, isso é um tipo de pecado, infelizmente, irmão William. Mesmo que eu diga que é o Espírito Santo que me revelou, ou algo que me revelou assim, eu posso dizer que eu recebi isso de algum além, mas eu estou diminuindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas, né? Sim, sim. A palavra de Deus escrita, né? Deixando claro aí para os irmãos que estão ouvindo, né? O que o irmão Juliano está se referindo à palavra de Deus, Bíblia Sagrada, aquilo que Deus revelou de fato. E aí o homem hoje, nós temos inspirações. Novas revelações, não. Absolutamente não. Porque tudo se encerrou na Bíblia. Tudo que nós precisamos para a salvação está na Bíblia Sagrada. E aí Deus, nós podemos ir lá em Hebreus 1, no Hebreus capítulo 1. Tem como você puxar aí, daí a gente fala exatamente disso. Deixa eu pegar aqui de volta que eu acabei fechando lá. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando aqui, ó. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do teu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, ó, por meio de Jesus Cristo, da palavra, ele fez o universo. E por meio de Jesus Cristo, ele revelou o Filho, ele se revelou para nós. Aproveitando o teu ensejo, eu havia preparado, deixado de lado aqui, para os irmãos que estão nos assistindo e os irmãos que assistiram posteriormente, essa página que eu estou mostrando aqui para vocês é a biblia.com.br, tá? Não estou fazendo merchan não, tá, meus irmãos? Isso aqui é uma ferramenta que eu utilizo e eu sempre deixo disponível para facilitar. Por quê? Você coloca ali, por exemplo, onde eu estou aqui em cima, ó, eu escolhi só no Novo Testamento. Então eu coloquei ali a palavra salvação e dei uma lupazinha para ele buscar. Então ele vai me buscar em todos os livros do Novo Testamento aonde tem a palavra salvação, ok? Então, irmão Juliano, por exemplo, eu vou destacar alguns versículos corroborando com aquilo que você acabou de dizer. Então, você está citando aí Hebreus, que foi escrito, né, por volta lá do ano 50, 60 por Paulo. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, quando está falando sobre as profecias a respeito de Jesus Cristo, diz assim, no capítulo 1, versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Está falando de quem? De Cristo. Certo? Certo. E aí no versículo 77, está escrito, para dar ao seu povo, primeiro, conhecimento da salvação. Ou seja, a boa nova, através de Cristo, conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Aí lá no capítulo 2, ainda